eu gostaria, se possível, que eu não sei se tem como colocar em Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Se possível, vocês conseguem colocar na NVI? Que é a versão que eu estou usando? A palavra de Deus, antes de nós começarmos, vamos orar, né? Querido Deus, bendito Pai, Senhor, eu me coloco diante da Tua bendita presença, Pai. E eu, primeiramente, eu quero Te confessar os meus pecados, Senhor. Perdoa, Deus, porque eu sou pecador, Deus. Eu não sou digno de estar aqui, Pai. Senhor, não leve em conta as minhas faltas, Deus. Cobre-me nessa hora com Teu sangue precioso. Eu confesso ser totalmente incapaz de trazer essa palavra, Deus. Mas a Tua graça me basta, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, que Tu prometeste, me guie por toda a verdade, Senhor, e que a Tua palavra não volte vazia essa noite, Senhor. Senhor, eu Te clamo nessa noite, Pai. Tenha misericórdia de mim, Deus. Tenha misericórdia da Tua noiva, Senhor, que ela é Tua e Tu pagaste um alto preço por ela, Senhor. É o pedido que eu Te faço no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, aqui em Mateus 25, a palavra do Senhor diz o seguinte: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleos em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para vocês, para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas a comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete nupcial, e a porta foi fechada. E mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Louvado seja Deus. É curioso, porque quando eu pensei em trazer a palavra do Domingo de Ramos, ali é natural, é normal que eles falem que essa é a entrada triunfal de Jesus, onde o povo clamava por Jesus e eles diziam: salva-nos, bendito és o Rei que vem em nome do Senhor. Mas a entrada triunfal de Jesus, ela vai acontecer daqui a um tempo. Ela vai acontecer quando Ele voltar. Essa parábola, ela vem nos trazer uma verdade de quando Jesus voltar para buscar a sua noiva. E quando eu vi essa palavra, eu fiquei meio reticente, porque falar da volta de Jesus é sempre um assunto polêmico. Porque eu tenho um canal no YouTube, e lá normalmente eu disponibilizo algumas pregações,
E toda vez que a pregação da volta de Jesus é polêmica, nos comentários sempre vem ateu falando que já passaram-se 2000 anos, que ele não veio e ele não vai voltar. Existem crentes que acreditam que ele vai voltar e a igreja, ela passará pela tribulação, e aqueles que acreditam que a igreja vai ser tomada antes da tribulação. Então, quando eu tremi na hora que eu ouvi esse texto, que o Senhor, eu falei, Senhor, eu já sou limitado, mas com pouco tempo ainda, é difícil de você argumentar sobre isso. Mas o direcionamento do Senhor, apesar dele estar falando sobre a sua volta, não vai entrar nesse campo teológico onde existe tanta polêmica. E a gente vai ver aqui que o Senhor Jesus, ele vai comparar ao reino dos céus e a sua volta como se fossem 10 virgens. O número 10 na Bíblia, normalmente ele fala de totalidade. E a gente vai saber aqui que, como se trata de casamento, e a Bíblia ela vai relatar isso no decorrer da história, que um casamento ele já está preparado desde a fundação do mundo. O problema todo que existe no mundo é porque, se a gente for ver a Bíblia cuidadosamente, a gente vai ver Deus ele demonstrando esse desejo de se casar. E a gente vai ver também que aqui ele vai explanar isso, como que isso acontecerá. E aí ele fala de 10 virgens. Elas são 5 prudentes e 5 insensatas. Aqui Deus ele está falando na totalidade da igreja. É como se ele olhasse, e essa é uma das polêmicas, que aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, existe uma polêmica ali que outros acreditam que ela vai passar por aquele problema todo. E aqui Jesus ele já está de cara respondendo, os dois estão certos. Uma parte vai subir com ele, que são as prudentes, e a outra parte vai ficar e vai passar pela tribulação. Ali, pelo menos, pelas contas, está dizendo 50%, se é 10. São 5 que vão encontrar com o noivo, elas vão estar preparadas, e 5, elas são insensatas, e elas não vão encontrar com o noivo, porque elas não estavam preparadas. A gente já vê ali a resposta de Jesus para esse debate teológico. Mas a questão é aqui, a gente tem um segredo, aqui o segredo é relatado e é muito claro na passagem. Primeira coisa, no versículo 1, elas saíram para encontrar o noivo. No 2, ele diz das insensatas que não levaram óleo consigo. Elas até tinham as suas candeias acesas, mas elas não tinham o óleo sobressalente. E a gente vai ver que passou-se um tempo, e a demora que acontecia fez com que ambas dormissem. Não foram as prudentes e as insensatas, foram as prudentes e as insensatas, elas acabaram por adormecer. E aqui a gente vai ver algo que a gente pode muito claramente ver nos nossos dias. Muitas vezes, a gente, no decorrer da nossa caminhada cristã, a gente até quer fazer algumas coisas. A gente deseja ardentemente, mas na hora de fazer, a gente percebe que na prática do caminhar cristão, a gente acaba por não fazendo. E ali a gente vê que ambas adormeceram. Isso fala daquilo que Jesus ele nos alertou, do esfriamento da fé nos últimos dias, que viria sobre toda a terra. Aqui a palavra ela vai dizer que à meia-noite fala de um tempo de extrema escuridão. É um tempo onde as trevas elas tomam conta e oprimem a igreja e oprimem o mundo de tal forma que a gente vê coisas que a gente olha assim e até se assusta, fala, poxa, hoje já não existe nem mais vergonha de se fazer isso em público. E quando eu estava ali preparando, eu me lembrei
de algo que aconteceu no início do mandato do nosso atual presidente. O primeiro culto que ele estabeleceu no Palácio do Planalto, assim dizendo, foi algo que eles cultuaram a ídolos que são a concorrência do mundo cristão. Essa semana, por exemplo, um que manda mais do que o nosso atual presidente foi entrevistado por uma revista americana e ele não teve vergonha nenhuma de dizer lá que o seu ídolo, qual ele serve, e esse ídolo ele representa a guerra. E o jornalista questionou ele perguntando, mas isso representa a guerra? Aí ele deu uma floreada e a gente vê que a gente está em guerra. E essa guerra é uma guerra espiritual, que a gente tem esse embate todo dia. E o que essa guerra quer provocar na igreja do Senhor? Que ela não tenha o azeite que ela precisa. Ela quer tirar de nós para a gente ter aquilo que é o suficiente para encontrar o nosso amado, o nosso noivo. E a palavra de Deus, ela vai dizer que, então, as noivas, uma tinha óleo no seu recipiente, e a outra tinha em reserva. Então, a meditação que eu gostaria de trazer aos irmãos essa noite tenha óleo em reserva. E como que a gente faz para ter esse óleo em reserva? A palavra de Deus, ela vai nos orientar aqui que elas saíram a encontrá-lo. Eu entendo esse sair ao encontrá-lo, que é o momento em que você aceita o Senhor Jesus e nessa caminhada entre você aceitá-lo e ir ao encontro dele. Eu gostaria que você pensasse nisso dessa forma. E você tem uma orientação pela palavra de Deus de você ter azeite em reserva. Enquanto o nosso irmão aqui, o Ricardo, ele veio aqui para trazer a palavra, ele foi preciso ao falar sobre a carne. Ele falou, olha, a carne, ela vai você não precisa fazer nada para que ela seja alimentada. Exatamente, a gente vive num sistema de coisas em que se você ligar a televisão, a sua carne vai estar sendo alimentada. Se você liga a internet, a sua carne ela vai estar sendo alimentada. E um dos segredos que a gente vai descobrir pela palavra é saber lidar com a sua carne. Paulo ele vai nos orientar algumas coisas e eu gostaria que, se possível, o irmão colocasse em Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Efésios 5,14 diz o seguinte, eu achei lindo quando o Senhor me levou a esse texto, porque ele vai dizer o seguinte, por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Ele está falando de outro assunto aqui, mas é interessante como ali todas dormiram. Então, o nosso Senhor Jesus, ele através da inspiração que ele deu, o Espírito Santo deu a Paulo, ele fala assim, desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá, e Cristo se resplandecerá sobre ti. Em outras versões, ela está dizendo, Cristo te iluminará. A primeira coisa que Paulo está dizendo, ele fala, desperta, ó tu que dormes. Porque toda vez que o mal ele se espalha, ele tenta nos oprimir com a sua força, a primeira coisa, a gente fica, a gente vai se enfraquecendo, a gente vai ficando sonolento, a gente
você vai pedir para você sabe que a palavra de Deus, ela diz: orai sem cessar, é uma ordem. Mas aí você vai orar, e aí você ora, aí começa orando, aí dá 5 minutos, você vai perdendo as palavras, vai te dando uma sonolência. Você não consegue permanecer na palavra. E a gente vê que essa batalha espiritual, ela se trava em cima das nossas vontades. Ela se trava em cima dos nossos sentidos. E aí ele vai dizendo assim o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Qual é a maneira que nós temos vivido? Esse alerta que Ricardo, que o Sérgio, que o Gabrielzinho veio trazer aqui, é exatamente o que a palavra está dizendo. Qual é a maneira que nós vivemos? Eles teriam a oportunidade de repente, ter ido no radical e não ir. Eles foram lá e tiveram uma experiência que avivou a vida deles. E às vezes, a gente tem diversas oportunidades na nossa vida e a gente não aproveita elas. Seja ela, quando o pastor prega e chega no final, ele faz um apelo para que você se arrependa do pecado, aí você fica com vergonha do que teu irmão vai pensar, e você se segura no seu lugar. A palavra ela vai continuar dizendo aqui: tenha cuidado com a maneira que vocês vivem, não sejam insensatos. Olha só, a mesma palavra que falou sobre as virgens, algumas delas eram insensatas. Primeiro falou de dormir, depois ele falou aqui sobre as insensatas, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É isso que eu acabei de falar. Aproveite cada oportunidade que Deus está te dando antes de que aquela trombeta se toque. E no abrir e piscar de olhos, a igreja vai subir para encontrar o seu amado nos ares. Porque assim, às vezes a gente olha para a nossa vida e ela é muito mais do que essa religiosidade de nós nos encontrarmos. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui, muitas vezes, socialmente é aceitável, mas a gente tem que ser muito mais do que isso. A gente tem que entender que o tempo se abreviou de tal forma que não haverá mais tempo, e vai ser num abrir e piscar de olhos, ou seja, uma fração de segundo, não vai dar tempo de você falar assim: Senhor, me perdoa. Quando Jesus o Espírito Santo está nos mostrando aqui na palavra, no versículo 16, ele vai falar: aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele está nos chamando a nos consertarmos. Porque quando nós temos oportunidades diante de Deus e a gente não aproveita, o nosso óleo vai se reduzindo. O nosso óleo, a pessoa do Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo, é o óleo, onde os reis eles eram ungidos com óleo, na pessoa do Espírito Santo vinha sobre eles, sobre aqueles juízes do Velho Testamento. A gente tem na pessoa do Espírito Santo o óleo. E quando Jesus ele está falando que ali estava faltando óleo, é porque as pessoas elas vão entristecendo o Espírito Santo, e aí elas vão fazendo isso vez após vez, é como se o óleo fosse reduzindo, e com isso, o que acontece? Vai chegar um tempo em que a chama se apaga, e a gente vai se afastando das coisas de Deus, até mesmo de estar na casa de Deus, e a gente vai se esfriando, quando vê, parece que existe um abismo entre nós e Deus. E esse abismo a gente chama de pecado. Jesus, ele veio, ele já fez a obra completa, e isso é maravilhoso, porque não é pelos nossos méritos. Foi o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário que nos dá condições de sermos chamados noiva do Cordeiro.
É o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário que nos dá condições de, muitas vezes, pela graça, ainda que nós somos pecadores, nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, perdoa-nos. Eu sou falho, Senhor. Me perdoa, cobre-me com o teu sangue novamente. E ele diz que, pela sua graça, ele nos perdoa dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus, ela também nos garante, através dessa parábola, que vai chegar um momento em que a porta se fecha. Aí aquelas loucas ou insensatas, elas estavam do lado de fora e elas clamam: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele não abre mais. Existe um tempo, e esse tempo ele se aproxima, e que o Senhor Jesus voltará, e não haverá tempo mais para se pedir perdão. E aí a treva de vez vai tomar conta do mundo. A gente sabe que o anticristo vai vir e dominar, e aqueles que ficaram sofrerão grande perseguição. E a palavra vai continuar dizendo assim, ó: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí aqui está um segredo. Ricardo falou sobre a carne. A carne é a nossa vontade natural. E Jesus, o Espírito Santo está nos revelando aqui que a gente precisa compreender qual é a vontade do Senhor. E a partir do momento que a gente compreende qual é a vontade do Senhor, a gente alinha a nossa vontade à dele. Então, Paulo, ele vai dizer: não se deixe embriagar com o vinho, que leva à libertinagem, mas se enchem do Espírito, falando entre si, entre salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Em seguida, ele vai falar sobre encher do Espírito. E antes ele fala de embriagar com vinho, mas isso aqui representa muito mais do que o vinho em si. Ele está dizendo de algo que nos deixa intoxicados, que nos deixam assim meio atordoado. E muitas vezes a gente não precisa beber vinho para ficar atordoado. Nos dias de hoje, Daniel ele fala que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. O conhecimento ou as ciências. A gente vê que a tecnologia, nos dias de hoje, nos últimos 30 anos, ela deu um boom assim que é impressionante. E a gente pode estar intoxicado sem estar bebendo vinho. Ainda que é o perigo do vinho, a gente nem deve brincar. Porque ele faz com que os nossos sentidos, eles fiquem desvirtuados e a gente tome decisões erradas. Mas existe também o perigo de outras coisas da mesma forma funcionam. Hoje a gente tem a internet, e se você não cuidar, você vai ver ali, e você às vezes nem vai ver algo que é um pecado. Você vai passar vendo as criancinhas bonitinhas, e você vai indo, aí você vai vendo, e vai passando o tempo. É engraçado que a gente vai ver que o orar, quando a gente se coloca de joelho, a gente vai buscar a Deus, é tão difícil. Mas ali vai passando as horas, e quando você vê, foi. E nós estarmos na presença de Deus buscando a Ele. Nós enchendo as nossas vasilhas de óleo lendo a palavra. Deus, Ele vai nos falar e Ele vai nos alertar aqui sobre... Ele vai falar assim no versículo 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem tudo a ver com falar. Tem tudo a ver como a gente vai falar. Isso é extremamente difícil, porque muitas vezes a gente vai falar coisas e a gente nem vai perceber. Hoje, por exemplo, foi uma luta para preparar a palavra. Eu estava em casa e eu falei algo e eu não percebi que eu falei algo. Mariana depois chegou para mim e ela falou: você falou um palavrão.
Nossa, foi como se eu levasse um soco no estômago. Eu estava ali, eu falei, e agora, como é que eu vou chegar no púlpito para pegar a palavra de Deus? Como que eu vou chegar no púlpito para falar de Deus? Aí eu fechei a porta do meu quarto, eu fui direto para o meu pai, e eu falei assim, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, Pai. Eu falei, eu nem percebi, Senhor. Muitas vezes a gente usa a nossa boca e fala de coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes a gente vai falar da vida de alguém. Deus, Ele não nos fez para falar da vida de alguém. Na hora que eu me atentei para o pecado, a primeira coisa que veio foi algo que eu fiz há muito tempo atrás. Certa vez eu vi uma crente falando um palavrão também. Aí eu cheguei em casa e eu comentei com a Mariana. Nossa, que coisa feia. Quando eu falei, na mesma hora me veio aquele julgamento que eu fiz lá atrás. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós não devemos julgar. Quem és tu para olhar o cisco no olho do teu irmão enquanto você tem uma trave? Mas Deus, Ele ainda nos oferece a oportunidade, a porta não está fechada, a porta ela está aberta, e Ele está nos falando, olha, aproveite cada oportunidade. Hoje à tarde eu aproveitei a minha, e hoje eu confesso o meu pecado diante da igreja, porque eu conheço o meu pai. O meu pai, ele olha para mim e ele fala, olha, realmente você pecou. Mas a partir do momento em que você confessa o seu pecado e o larga, Ele diz que o teu pecado, ele cai no mar do esquecimento e dele ele não lembra mais. Hoje o Senhor, Ele está te chamando a aproveitar cada oportunidade. Depois, quando eu fui vendo a palavra e o Senhor foi falando comigo, eu falei, Deus, eu tinha que passar por essa vergonha, né, Pai? E agora eu vou passar por outra que eu vou confessar o meu pecado diante dos meus irmãos. Mas é isso. A gente aqui não é hipócrita falar que a gente é perfeito, porque a gente ainda é pecador. A gente tem a carne, que bem disse ele, a gente não precisa fazer nada, ela se alimenta sozinha. Mas para a gente alimentar o espírito, a gente exige de nós um esforço. Exige de nós um posicionamento. Aquelas que eram sensatas, elas se posicionaram e elas se prepararam. Existe disciplina, você precisa ter disciplina, você precisa ter foco. E é isso que a palavra de Deus, ela tenta nos dizer. A palavra ainda, no livro de 1 Coríntios 9, Paulo, ele vai nos falar sobre como a gente se enche do Espírito. Primeiro aqui ele já deu uma dica. Ele falou que a gente precisa aprender a compreender a vontade do nosso Senhor. Então tem tudo a ver com a nossa vontade, como nós falamos. E agora ele vai nos ensinar, ele na prática, ele vai dizer o que ele fazia para que a carne não tomasse o lugar que ela não deve. 1 Coríntios 9, 26 e 27. No versículo 26 diz o seguinte: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele escravo. A primeira coisa que eu aprendo com Paulo nesses 2 versículos é que exige esforço. Para você vencer a sua carne, você vai ter que primeiro, aproveitar as oportunidades, compreender a vontade do Senhor
e depois você vai ter que lutar com ela. Ele vai dizer que eu não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, correr exige esforço, exige uma preparação, exige que você se canse. Ouvindo um pregador, e ele é uma pessoa caracterizada por buscar muito a Deus, e certa vez ele falando um testemunho, que ele chegou em casa do trabalho cansado, ele já ia deitar, aí o Espírito Santo falou com ele assim, vai para o monte orar. Aí ele olhou assim, ele falou, ai Senhor, está chovendo, subiu um monte na chuva, só misericórdia. Ele falou, vai para o monte orar. Aí ele pegou o guarda-chuva dele, subiu o monte, foi, orou, e ele falou que aquele dia, diferente da maioria dos dias, ele orou, mas ele não sentiu nada. Ele não sentiu absolutamente nada. Ele chegou, na hora dele descer, ele até se perguntou, será que foi Deus mesmo que falou para eu subir um monte? E ele já ia descendo, quando ele olhou no relógio assim, ele ia para casa dormir, porque ele estava cansado, ele tinha vindo do trabalho, ele falou, é hora do culto, eu vou para a igreja, não vou para casa não. Então aquele homem de Deus, ele pegou e ele foi para o culto. Chegando lá no culto, o pastor, ele abriu uma oportunidade. Ele abriu uma oportunidade e ele disse o seguinte, ele falou, olha, eu estou sentindo de Deus aqui abrir a oportunidade para alguém orar. E naquele momento o Espírito Santo falou com ele, é você. Aí ele foi por obediência e tal, e Deus usou ali, fez algo extraordinário. E aí ele dizendo, nesse testemunho, ele falando, muitas vezes as pessoas olham só o extraordinário, querem vivenciar isso, experimentar isso, mas aquilo que a gente vai vivenciar diante de Deus, muitas vezes está no secreto, e muitas vezes o nosso sentido, o sentir, não está ligado a isso, apenas a obediência. E aqui Paulo ele está nos ensinando. Ele vai dizer em seguida, no versículo 27, e uma das coisas que ele fala é curiosa, que ele fala assim, quando ele tem que orar e ele não está com vontade de orar, aí ele fala, chegou a hora da gente matar a carne, vamos bofetear a carne. Porque, na verdade, é isso, quando você não tiver com vontade de fazer algo que na palavra de Deus agrada a Deus, ler a palavra, buscar, muitas vezes falar de Jesus para outra pessoa, quando você estiver ali naquela coisa de não ir, você faça mesmo sem vontade. Você vai estar fazendo o que Paulo fez, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu esmurro a minha vontade de não fazer, e eu submeto ela à escravidão, eu faço dele meu escravo, a vontade, ela nunca vai te puxar para fazer aquilo que agrada a Deus. Pelo contrário, ela vai te levar, muitas vezes, ou a não fazer, porque não fazendo não tem implicação espiritual nenhuma para o reino das trevas. Então, Paulo ele nos ensina a ter esforço, porque correr exige esforço. Esmurrar é como aquele boxeador que dá um soco no cara, o cara lá está em pé, e às vezes o camarada não cai, às vezes a luta vai round atrás de round, vai terceiro, e tu já está cansado também, aí tu já para um tempo, tu descansa, aí depois tu parte para cima, assim é a carne no dia a dia. Mas voltando aqui para a gente finalizar, Paulo ele vai dizer outra coisa. Elas responderam,
capítulo de Mateus 25, versículo 9. E elas responderam: não, pois, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. E elas vão dar um conselho. As prudentes vão dar um conselho. A gente deve prestar atenção nesse conselho. Vão comprar óleo para vocês. E aqui vai ficar evidente. Essa parte do esforço, existe ali, Deus está falando na palavra, o quê? Comprar. Quando você compra, você paga um preço, não paga? Tudo que você compra, você tem que pagar um preço. É disso que o Senhor Jesus ele está nos convidando essa noite. Que nós estejamos dispostas a pagar o preço para ter o azeite, o suficiente, para a gente ter aquele azeite que vai nos levar até ao encontro do nosso noivo. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que vai existir a maior festa do universo. Nenhuma festa de casamento, por mais que a pessoa seja rica nesse tempo, não chega aos pés daquela festa. E o Senhor Jesus, ele nos faz um convite. Primeiramente, ele faz um convite, porque para que você se case com o noivo, você tem que dizer um sim para o noivo. Ninguém pode se casar sem dizer o sim. A Letícia vai se casar com o Felipe. E vai existir aquele momento em que eles vão se encontrar. Ele vai ficar aguardando, ansioso para saber se ela vai aparecer ou não, né? Aí ele vai ficar lá na frente. Aí ele vai passar assim, aí vai dar uma demorada, né? Tem algumas que demoram até demais, né? Parece até Jesus aqui, né? Para voltar. E ela vai aguardar ele, e vai existir um momento que é muito especial. A Bíblia, se eu tivesse que resumir a Bíblia toda, ela condiz apenas nisso, é um convite de casamento. Jesus, ele veio porque ele desejava se casar. E essa parábola, ela vai dizendo que vai chegar o dia que ele vai chegar para a festa do casamento. E o momento que precede a festa exige que as pessoas estejam preparadas. A pessoa pode estar preparada de uma simples forma. Assim como Letícia e Felipe vão estar aqui, o que vai decretar que eles realmente estão casados? O pastor vai olhar para o Felipe e vai falar assim: Felipe, você deseja aceitar a Letícia como a sua legítima esposa? Aí ela vai olhar para Felipe, vai dizer: sim, eu desejo, sim, sim. Da mesma forma, Letícia, você aceita o Felipe como seu legítimo esposo? E a resposta vai ser sim. Então, o primeiro passo que uma pessoa ela dá para quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva, essa pessoa ela tem que dizer o sim. Ela tem que aceitá-lo. Ela tem que falar assim: Senhor, eu quero casar contigo.